policial de Larkspur patrulhava as ruas tranquilas. Seu olhar, afiado e vigilante, examinava a cidade envolta em neblina. Ele conhecia cada esquina, cada sombra, cada segredo sussurrado. Larkspur era uma cidade que prendia a respiração, com seus segredos enterrados profundamente. Darren, com suas feições rústicas e um passado envolto em mistério, era seu protetor silencioso. Darren não era apenas um policial. Ele era o confessor de Larkspur, seu guardião, seu escudo contra a escuridão que se aproximava. Ele carregava o peso dos medos não ditos da cidade, o fardo de suas verdades ocultas. E no silêncio da noite, enquanto a neblina rolava do mar, ele montava a guarda. Larkspur, onde as sombras sussurram. Larkspur não era como as outras cidades. Aninhada entre uma floresta escura e os penhascos implacáveis da costa, parecia perpetuamente envolta em névoa. O ar estava pesado com o cheiro de sal e segredos. Os habitantes da cidade, uma mistura de pescadores calejados e famílias enraizadas por gerações, falavam em voz baixa. Seus olhos, refletindo os mistérios da cidade, continham uma mistura de respeito e apreensão por seu solitário oficial da lei. Eles sabiam que Darren carregava uma escuridão dentro de si, um passado do qual ele nunca falava, mas também sabiam que ele era seu único farol na noite que se aproximava. Sussurros no escuro. O caso do relojoeiro desaparecido. Larkspur era uma cidade onde ocorrências estranhas estavam entrelaçadas no tecido da vida cotidiana. Mas mesmo para Larkspur, o desaparecimento do velho Sr. Hemmings, o relojoeiro, foi profundamente perturbador. Um dia, ele estava dando corda no relógio da cidade, sua silhueta frágil, uma visão familiar. No dia seguinte, ele havia sumido, deixando para trás apenas um silêncio enervante e um relógio parado. Darren, examinando a oficina do Sr. Hemmings, sentiu um arrepio. O ar era denso com o cheiro de poeira e metal, mas algo mais pairava no ar, uma sugestão sutil de algo metálico, algo fora do lugar. Era o primeiro sussurro de um mistério que o levaria mais fundo ao coração sombrio de Larkspur. O peso do distintivo. Um dia na vida de Darren Lockwood. A alvorada pintava o céu em tons de cinza e roxo quando Darren começava seu dia. Uma figura solitária, ele começava com uma caminhada pela cidade, suas botas ecoando nas ruas vazias. Ele cumprimentava a senhora Henderson, que dirigia a padaria com as mãos já cobertas de farinha, e trocava um aceno de cabeça com o velho Fitzwilliam, que sempre se sentava em sua varanda, aparentemente observando o mundo passar. Seus dias eram uma mistura de rotina e inesperado. Uma briga doméstica alimentada por muita cerveja na taverna Âncora Enferrujada. Um turista perdido em busca de direções, seus olhos arregalados com uma mistura de admiração e medo da beleza misteriosa da cidade. Cada encontro era um fio na tapeçaria intrincada de Larkspur, e Darren era o tecelão, tentando dar sentido aos padrões. Seção 5. Sombras da dúvida. O desaparecimento de Ellie Hawthorne. O desaparecimento de Ellie Hawthorne, uma jovem com olhos azuis como o céu de verão, abalou Larkspur profundamente. O medo, como a névoa sempre presente, se infiltrou em cada canto da cidade. Ellie era filha do faroleiro, um farol de luz na penumbra perpétua de Larkspur. Seu desaparecimento, como o do Sr. Hemmings, estava envolto em uma ambiguidade inquietante. Não havia sinais de luta, nem pedidos de resgate, nem sussurros de que ela queria ir embora. Era como se ela simplesmente tivesse desaparecido no ar, deixando para trás um vazio de perguntas sem resposta e um medo crescente. Seção 6. O homem por trás do distintivo. O passado não contado de Darren.
Os habitantes da cidade sussurravam sobre o passado de Darren, sobre a tragédia que o levara a buscar consolo no isolamento de Larkspur. Alguns diziam que ele estava fugindo de algo, outros que ele estava buscando redenção. A verdade enterrada dentro dele era uma ferida que se recusava a sarar. Ele havia vindo para Larkspur em busca de paz, uma chance de superar os fantasmas que o assombravam. Mas os mistérios da cidade, seus medos não ditos, tinham um jeito de atrair a escuridão. E à medida que ele mergulhava mais fundo no desaparecimento de Ellie, ele percebeu que seu passado e os segredos de Larkspur estavam em rota de colisão. Seção 7. Ecos do Medo. A lenda da Colina da Viúva. Elevando-se sobre Larkspur como uma sentinela vigilante, a Colina da Viúva sempre foi uma fonte de fascínio e medo. A lenda falava de uma mulher, enlouquecida de tristeza após perder o marido no mar, que atraía navios para a morte com uma lanterna, seus gritos fantasmagóricos ecoando para sempre no vento. A lenda era descartada pela maioria como um conto de marinheiro, uma história de fogueira para assustar crianças. Mas enquanto Darren estava no pico varrido pelo vento, olhando para a cidade envolta em névoa, ele não conseguia se livrar da sensação de que algo antigo e malévolo permanecia ali, sua presença entrelaçada no próprio tecido da colina. O preço da justiça. Quando as sombras ameaçam. Enquanto Darren investigava o desaparecimento de Ellie, ele se viu arrastado para uma teia de segredos e mentiras. Os habitantes da cidade, geralmente de boca fechada, pareciam se calar ainda mais, seus olhos disparando nervosamente quando questionados. A linha entre protetor e suspeito se confundia, e Darren percebeu que, em Larkspur, a confiança era uma moeda difícil de ser conquistada e facilmente perdida. Ele se tornou alvo de sussurros ameaçadores, cada movimento seu examinado. O peso do distintivo parecia mais pesado do que nunca. A responsabilidade de proteger Larkspur, um fardo que ameaçava esmagá-lo. Mas Darren não era um homem facilmente dissuadido e se recusava a deixar o medo ditar suas ações. Desmascarando a escuridão. Um confronto na Colina da Viúva. As pistas, aparentemente díspares e desconexas, começaram a formar um padrão assustador, levando Darren a uma constatação horrível. Os desaparecimentos, os sussurros, a história sombria da cidade, tudo apontava para uma verdade mais sinistra do que ele poderia ter imaginado. E tudo culminou na Colina da Viúva, o vento uivando como um grito de luto. O confronto foi um choque de vontades, uma batalha travada sob a chuva torrencial e o rugido ensurdecedor dos trovões. Darren, seu rosto iluminado por um relâmpago, finalmente ficou cara a cara com a escuridão que assombrava Larkspur por gerações. Cicatrizes de Larkspur. O rescaldo. A verdade, uma vez revelada, deixou uma marca indelével em Larkspur. A cidade, para sempre mudada, teve que confrontar seus demônios, reconhecer a escuridão que havia se enraizado em seu coração. A névoa, que antes era um símbolo de mistério, agora representava as sombras do passado, uma lembrança dos segredos que estavam enterrados sob a superfície. Darren, para sempre ligado à cidade que havia jurado proteger, carregava o peso de suas ações, as cicatrizes de Larkspur gravadas em sua alma. Ele havia feito justiça à cidade, mas a um custo. A escuridão, embora derrotada, havia deixado sua marca, um lembrete constante da fragilidade da paz e do potencial sempre presente do mal espreitar nas sombras. No coração do mistério, a vigília de Darren Lockwood. Conforme o sol iniciava sua descida final, lançando longas sombras sobre Larkspur, Darren Lockwood permanecia em seu canto habitual. A cidade, lentamente voltando à vida após a tempestade,
mantinha uma paz frágil. O riso das crianças vinha do parque, um contraponto ao grito melancólico das gaivotas que circulavam acima. Darren, com o olhar fixo no horizonte, sabia que seu trabalho nunca estava realmente concluído. Larkspur, com seus segredos e sussurros, sempre guardaria um pedaço dele, uma lembrança constante da escuridão que ele havia enfrentado e da vigilância necessária para mantê-la sob controle. Ele era o guardião dos segredos de Larkspur, o protetor silencioso de sua paz frágil, para sempre em guarda no coração do mistério.